Acho que o país que mais teria a perder junto com o Brasil é a Colômbia, né? Até por conta de estar ali no Mar do Caribe, é o país que tem a fronteira mais importante com a Venezuela, é o país que tem 9 bases militares dos Estados Unidos em seu território. Os aeroportos colombianos são também bases militares dos Estados Unidos. Então, se a coisa escalasse, né, para esse nível mesmo de um confronto direto, a Colômbia certamente seria um território privilegiado para os Estados Unidos, né, nesse conflito. Se tratando também da temática e da justificativa do narcotráfico, a Colômbia seria muito mais relevante do que a Venezuela nesse sentido e também poderia ser implicada. E a gente tem visto manifestações do governo, né, do presidente Gustavo Petro bastante incisivas, né, na crítica à forma como o Trump tem lidado especificamente com o caso da Venezuela, mas no geral, né, o governo colombiano ele tem se destacado muito no seu posicionamento internacional em relação ao Trump desde o início. Se vocês se recordarem, mesmo a crise dos imigrantes, né, das deportações, ele foi um dos primeiros a se levantar, a fazer, enfim, uma série de declarações ali no X, né, no X também, remetendo até Gabriel Garcia Marques, enfim, fazendo uma série de reflexões sobre isso. E eu acho que é uma das grandes cartas que ele tem na manga, né? Porque o governo Petro é um governo que também tem as suas dificuldades internas e na política externa é onde ele consegue ter talvez um pouco mais de autonomia e se diferenciar em relação aos outros governos colombianos, né? A Colômbia é um país que, até a eleição do Petro, era uma aliada super confiável dos Estados Unidos. Eles nunca tinham tido um governo de esquerda na sua história republicana inteira. Então, ele realmente usa a plataforma externa para se diferenciar dos demais e me parece que a preocupação dele é realmente proporcional àquilo que realmente pode vir a acontecer. O México é um outro país que também tem se destacado, não só porque ele também é alvo, de certa forma, né, dessa política dos Estados Unidos. Se a gente se recordar em janeiro, né, quando o Trump assinou a ordem executiva em que se incluíram os grupos de narcotraficantes como grupos terroristas, os 3 países mencionados foram Venezuela, México e El Salvador. Né? Então, o México também entra dentro desse alvo e também está sendo liderado por uma presidenta de esquerda, né? A Claudia Sheinbaum, que também na arena internacional tem se destacado bastante. Então, eu acho que são 2 países que especificamente conseguem ter um certo protagonismo na retórica, porém, aí, quando entra na parte prática da coisa, é que a gente tem visto uma dificuldade muito grande de articulação dos países latino-americanos como um todo. Não só no âmbito sul-americano, a gente tinha a União de Nações Sul-Americanas, que foi criada também nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, com esse intuito de ser uma plataforma de articulação política regional, e que foi sendo desmontada, ela está reativada, mas muito enfraquecida, e no âmbito mais latino-americano e caribenho, a CELAC. Mas mesmo nesses fóruns, a gente não tem visto uma capacidade de articulação dos países para além dessas declarações um pouco mais contundentes. É isso que me preocupa, porque a gente está sendo atacado por diferentes frentes, né? Tanto militar, no caso da Venezuela, no caso do Brasil, tarifácio, e as respostas têm sido individuais. Enquanto a gente está falando de uma relação extremamente assimétrica, né, dos Estados Unidos em relação aos nossos países, a gente já entra na negociação em desvantagem. Se nós entrássemos, né, de uma forma mais coligada, a desvantagem seria menor. Ela não desapareceria, mas ela seria menor. E é isso que me preocupa, essa incapacidade de articulação dos países.